Bancos de sangue intensificam campanha de doação nesse momento de pandemia do novo coronavírus. Com a redução da procura pela doação, o estoque do Banco de Sangue de Vitória da Conquista está baixo. Movimento rodoviário aeroporto, o governo do estado determina a suspensão do transporte intermunicipal e o controle de voos de São Paulo e Rio de Janeiro. Essa empresa aqui, ela tem 13 ônibus saindo diariamente para Feira de Santana e Salvador. Segundo dados passados para a nossa reportagem, a diminuição de procura de passagens foi de 30%. Secretária de Saúde fala sobre os 30 casos de coronavírus já confirmados na Bahia. Em informação, formação e conhecimento, tudo isso e muito mais. Você confere agora no ESB Notícias, segunda edição. Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, 19 de março de 2020. Seja bem-vindo ao ESB Notícias, segunda edição. A gente começa falando sobre as deliberações da reunião do Consul, Conselho Universitário da UESB, realizado na manhã desta quinta-feira e que determinou a suspensão temporária pelo período de 30 dias das atividades presenciais de ensino de graduação, pós-graduação e extensão, nos campi universitários de Vitória da Conquista, Itapetinga e Jequié, por conta do surto do novo coronavírus. A suspensão das atividades de ensino de graduação implica a interrupção imediata do calendário acadêmico 2019.2, que será redefinido e submetido à aprovação do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, tão logo se apresentem condições suficientes de normalidade. Bancos de sangue intensificam campanha de doação nesse momento de pandemia do novo coronavírus. Os estoques estão baixos e os doadores não estão comparecendo. Luiz Pedro Passos traz as informações. A sala de coleta de sangue do Hemoba de Vitória da Conquista tem ficado assim a maior parte do tempo, desde que as medidas de controle e prevenção para o coronavírus começaram a ser adotadas em Conquista. Os atendimentos para doação permanecem, mas as pessoas não têm comparecido. Se fala muito de pandemia do coronavírus e a gente esquece da endemia da dengue. Já estamos tendo casos de dengue na região, já estamos tendo casos de dengue onde são necessário o uso de plaquetas, um subproduto da doação de sangue. Infelizmente, essa semana, nós não conseguimos coletar até as 10 horas de hoje 12 bolsas de sangue para a produção de plaquetas. O número de doação voluntária caiu muito e nós precisamos dessas plaquetas. Ainda que não existam evidências sobre a transmissão transfusional do coronavírus, o Hemoba de Conquista tem seguido as recomendações do Ministério da Saúde para a triagem dos potenciais doadores. Quem já teve dengue, diagnosticado como dengue, a partir de 30 dias que está assintomático da crise de dengue, ele pode ser um doador de sangue. Quem teve dengue hemorrágica, apenas após 90 dias, ele pode ser um doador de sangue, desde que não tenha tomado nenhuma transfusão de sangue ou plaquetas. Com a redução da procura pela doação, o estoque do Banco de Sangue de Vitória da Conquista está baixo. Com a falta de bolsas, importante para salvar vidas, pacientes com dengue ou vítimas de acidentes, por exemplo, que precisam da transfusão de sangue, podem ser prejudicados. As outras doenças de forma aguda, como é a dengue hemorrágica, ou de forma crônica, as leucemias, as aplasias medulares, os acidentes, as hemorragias de parto, não esperam. Elas precisam receberem produtos do sangue que controlem o sangramento. E esses produtos são plasma, concentrados de hemácias e plaquetas. E as plaquetas só duram 5 dias. Então, nós precisamos do apoio de vocês, uma doação regular, para que o nosso estoque de plaquetas não caia, para que possa atender a população. E a gente ressalta, então, a importância da doação, principalmente nesse momento de pandemia do novo coronavírus. Então, você que já é doador, que já faz esse serviço e esse trabalho voluntário, continue fazendo. Os Hemobas, eles propõem e oferecem um sistema de segurança que você pode ir fazer a sua doação tranquilamente. E a gente faz, então, esse apelo. Bom, movimento rodoviário aeroporto, o governo do estado determina a suspensão do transporte intermunicipal e o controle de voos de São Paulo e Rio de Janeiro. A reportagem de Gabriel Pires e Davi Santana.
Ao chegar no terminal rodoviário de Vitória da Conquista, o que se vê é um espaço bastante vazio em comparação ao que se costuma observar. A diminuição de passageiros deve continuar por conta do decreto do governador Rui Costa, que suspendeu o transporte intermunicipal para a cidade de Porto Seguro, Prado, Feira de Santana e Salvador, que já registram casos de coronavírus. Olha, essa empresa aqui, ela tem 13 ônibus saindo diariamente para Feira de Santana e Salvador. Segundo dados passados para a nossa reportagem, a diminuição de procura de passagens foi de 30%. Já nessa empresa que tem uma linha para Feira de Santana saindo diariamente, a diminuição por procura de passagens foi de 30% a 35%. A diminuição também foi notada para Porto Seguro. Essa empresa tem uma linha diária para a cidade e nesta semana a queda por procura de passagens foi de 20%. Nessa outra empresa, que faz 4 linhas para Porto, a queda foi ainda maior. Tivemos uma queda muito grande. Aqui a nível de passageiros tivemos uma baixa de 60% a 80% no movimento geral. Então esperamos que com esse decreto do governador também aí vai cair mais, né? Com certeza. Em meio a poucos passageiros na rodoviária, encontramos seu Adilson, que vai viajar protegido. Com certeza. Se não se prevenir, o negócio fica difícil. Se eu não fazer minha parte, o negócio fica um pouco estreito, né? Complicado. Também como medida de proteção, o governador da Bahia vai solicitar à ANAC e à Anvisa a suspensão em caráter emergencial de voos saindo ou chegando de aeroportos baianos para rotas internacionais e para Rio de Janeiro e São Paulo, cidades que já registram transmissão comunitária. Bem, vamos agora aos números atualizados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Brasil e na Bahia. Como a gente pode ver aqui na cartela, falando sobre esse boletim, do Brasil, 609 casos já confirmados, sendo 7 óbitos, 5 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. São 11.278 casos suspeitos, 1.841 casos descartados. Nós temos também aqui os dados da Bahia, 998 casos notificados até então, 30 casos já confirmados, sendo 18 em Salvador, 5 em Feira de Santana, 4 em Porto Seguro, 1 na cidade do Prado e 2 em Lauro de Freitas. E mais uma atualização. Hoje à tarde também foi confirmado um caso no município de Itabuna, o primeiro caso registrado do novo coronavírus no município de Itabuna. E esse paciente, essa pessoa que foi infectada, ele teve contato com algumas pessoas também da rodoviária do município de Itabuna. Tanto é que a rodoviária do município de Itabuna também, as atividades todas foram suspensas, né, até uma segunda ordem, até uma segunda análise desse primeiro caso que já foi confirmado na cidade de Itabuna na tarde desta quinta-feira. Bom, a gente vai agora para a previsão do tempo em Vitória da Conquista e também em outras cidades da região sudoeste. Esta sexta-feira tem previsão de chuva leve, temperatura mínima prevista de 19 e máxima de 28 graus. No sábado, as chuvas continuam. Os termômetros podem registrar a mínima de 19 e a máxima de 27 graus. Domingo tem previsão de chuva e trovoadas. As temperaturas giram em torno de 19 e 25 graus. Vamos saber agora a previsão do tempo para as cidades da região. Em Itapetinga, sol entre nuvens e chuvas. As temperaturas ficam entre 22 e 33 graus. Em Brumado, a sexta-feira será chuvosa, mínima de 23 e máxima de 33 graus. Em Jequié, probabilidade de chuva durante o dia e a noite. As temperaturas oscilam entre 23 e 33 graus. Veja a seguir, secretário de Saúde do Estado fala sobre as medidas de contenção do novo coronavírus na Bahia. O intervalo é bem rápido, não saia daí. Baiana, baiano, índio branco, mestiço negro, com ginga, com graça, na raça, que acorda, trabalha, de nascença, de coração, de exatas, de humanas, na praia, montanha, com sol e chuva do gueto, da pista, com fé, que pede e agradece. As mina, os mano, as mona, diverso. Aqui é Bahia, aqui é respeito.
E já estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. A Anvisa proíbe medição de temperatura de passageiros em do aeroporto de Salvador. O governo do estado irá acionar a Justiça Federal. Confira. A ação de medição de temperatura de passageiros que desembarcam em Salvador, vindos de São Paulo e Rio de Janeiro, seria realizada pela Secretaria de Saúde do Estado nesta quinta-feira. O secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, e sua equipe foram barrados na área de embarque e impedidos de realizar a medição. Houve uma determinação superior das esferas da Anvisa para que fossem caçados os crachás que foram fornecidos à equipe do governo do estado pela Polícia Federal. A Polícia Federal caçou os crachás todos e proibiu a entrada da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde no desembarque interno do aeroporto, onde nós iríamos abordar todos os passageiros provenientes dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro para a simples aferição da temperatura e verificação se a pessoa está com sintomas respiratórios. Não há justificativa técnica, não há justificativa operacional, isso não vai atrasar o desembarque das pessoas. A medida da temperatura demora 5 segundos. Os pacientes que, porventura, tiverem febre vão ser isolados, colhida a história, colhido um swab nasal para a presença de coronavírus. Nós iríamos identificar o endereço, telefone celular dessa pessoa, ela seria mantida em isolamento até que dentro de 12 horas o resultado saísse. É um benefício enorme para proteger a população do estado da Bahia, que estamos sendo proibidos de poder oferecer para o nosso estado essa segurança. O governador determinou que a Procuradoria-Geral do Estado desse entrada agora pela manhã numa liminar junto à Justiça Federal para que nós possamos voltar aqui mais tarde e fazer o nosso trabalho. Antes mesmo da ação iniciar, passageiros que perceberam a movimentação pediam para que sua temperatura fosse mensurada. A turista paraense foi um deles. A gente tem que tomar todo o cuidado, né? O Brasil está todo tendo esse cuidado aí, a gente também tem que se prevenir, né? E olha só, agora à tarde, o secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas, falou sobre os novos casos do novo coronavírus identificados aqui na Bahia e sobre as medidas de contenção da doença. Jeane Sampaio traz as informações. O secretário cita os casos registrados na Bahia até o momento e fez uma breve explicação de como surgiu os casos na China e espalhou em outros países. O coronavírus é um vírus, uma mutação, ele era um vírus que infectava animais, ele sofreu um processo de mudança na sua composição e passou a infectar humanos, principalmente começando na China, e isso gerou uma epidemia no leste da Ásia que se espalhou por todo o mundo, chegando aqui ao Brasil, a Bahia, Salvador, Feira, Porto Seguro, das cidades, trazida por pessoas que viajaram para o exterior. Já temos 30 casos confirmados até esse momento. Esse número deverá crescer ao longo da tarde e da noite de hoje. Estamos tendo uma média de incremento diário em torno de 50% em relação ao dia anterior, o que nos faz antever que passaremos esse final de semana já dos 100 casos em todo o estado da Bahia. De acordo com o secretário, é importante seguir os protocolos para evitar a proliferação do vírus. A mais eficiente delas é ficar longe de outras pessoas, porque quem contamina são as pessoas, não é um inseto, como no caso da dengue, que pega pelo Aedes aegypti. E também você não pega respirando o ar da mesma sala que outra pessoa está respirando, como no caso que acontece na tuberculose. Aqui é preciso que alguém lhe contamine com a gotícula de saliva falando, e para isso você tem que estar perto dessa outra pessoa, ou se essa pessoa eliminou alguma secreção, saliva, espirro, tosse, numa superfície como uma mesa, um corrimão, e você passou a mão na boca ou coçou o olho, você vai se contaminar. Recentemente, o governo do estado tem trabalhado com barreira sanitária nas BRs, realizando ações como medida de temperatura dos passageiros dos ônibus. Bom, e olha só, levando em conta a circulação de vírus e bactérias cada vez mais resistentes,
é importante priorizar uma alimentação saudável para fortalecer o sistema imunológico. Gabriel Pires traz as informações. Imunidade é o nome dado à capacidade do nosso organismo de se defender de invasores. Um sistema imunológico fraco pode ser propício para o avanço do coronavírus. A imunidade está diretamente relacionada à absorção de vírus e bactérias, certo? Então é um momento que ele se prolifera e tudo mais. A gente tem que ter atenção quem são esses pacientes imunossupressos, né? Para não considerar qualquer um que tem uma imunidade baixa como imunossupresso, não é. Para manter o sistema imunológico firme e ficar longe de doenças, essa nutricionista afirma que uma alimentação saudável pode auxiliar. Alimentos como gengibre e frutas cítricas são fundamentais para isso. Aqui a gente tem o gengibre e temos também as frutas cítricas, que são aquelas frutas que são mais ricas em vitamina C. E a vitamina C ela é um micronutriente que auxilia nesse aumento, né, do funcionamento do sistema imunológico. Logicamente que a gente, no caso, adicionar outros temperos, digamos um tempero chamado que é o açafrão, que é a cúrcuma, ele também vai ter esse fator de anti-inflamação e que vai ajudar, digamos, no sistema, na parte do trato gastrointestinal e com isso vai auxiliar o sistema imunológico. Mas além de uma alimentação saudável, uma boa noite de sono pode ajudar o sistema imunológico. Não adianta nada a gente ter esses alimentos com a gente, no caso que eu citei, e além da alimentação saudável, e que eu digo folhosos, presentes de verduras, de frutas, se a gente não tiver uma boa noite de sono, um descanso, né, um tempo bom de você acordar e tá ok, e também o exercício físico. Logicamente, com o excesso de exercício físico também diminui o sistema imune, mas um exercício físico que você consiga fazer para estimular o desenvolvimento do corpo e também porque no exercício físico tem a liberação de serotonina, porque tem isso. O sistema imunológico ele também pode ser abaixado no estresse. O estresse libera cortisol, que é um hormônio do estresse. E aí, com isso, diminui de forma drástica o sistema imunológico e aí não adianta nada a gente ter o outro contexto, né? Tá, então, dicas valiosas. Veja a seguir os destaques do Boletim de Notícias desta quinta-feira e ainda uma entrevista com a médica nefrologista e também diretora clínica do Hospital Geral de Vitória da Conquista sobre os preparativos para receber os casos de coronavírus que forem confirmados aqui na cidade. Nós vamos para mais um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informação e conteúdo para você. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. E já estamos de volta aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. A gente confere agora as informações do Boletim de Notícias desta quinta-feira. Tiago Henrique traz as informações para a gente. Boa noite, Tiago. Boa noite, Aline. Boa noite também para você que acompanha o nosso telejornal. A pandemia de coronavírus fez com que o governo federal, estados e municípios anunciassem diversas medidas para tentar conter a transmissão da doença no Brasil. Isso afeta escolas, universidades, transporte público, serviços de saúde, comércio, órgãos públicos e eventos. Aqui em Vitória da Conquista, o comércio vai funcionar normalmente, atendendo às recomendações de proteção ao coronavírus. Os shoppings mudaram os horários de funcionamento. A partir desta quinta-feira, o Boulevard Shopping vai funcionar das 12 às 20 horas e o Shopping Conquista Sul das 11 às 20 horas. As agências bancárias não tiveram mudanças no horário de funcionamento, mas os atendimentos estão sendo feitos de forma reduzida. A Federação Brasileira de Bancos informou que 5 de seus maiores bancos associados, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú Unibanco e Santander, vão atender o pedido de prorrogação do vencimento de dívidas de clientes pessoas físicas e micro e pequenas empresas em 60 dias. Até agora, só o Itaú Unibanco e a Caixa Econômica estão cumprindo a medida. A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, por meio de decreto, suspendeu temporariamente as sessões e os seus eventos com mais de 50 pessoas em seu plenário pelo prazo de 15 dias. O transporte público urbano teve alteração nos horários dos ônibus de 5 linhas. As linhas D33, Conquista 6 UESB, R16, Conquista 6, Centro, D34, Patagônia, UESB, P52, Conquista 6, UESB, via Avenida Luiz Eduardo Magalhães,
R09, UESB Centro, tiveram seus horários alterados. Outras duas linhas, D35, Rodoviária UESB, e D36, Morada dos Pássaros UESB, vão ter suas operações suspensas durante 15 dias. A Central de Regulação de Procedimentos e Exames Especializados também tem adotado medidas de prevenção para reduzir os riscos de transmissão do coronavírus. Como forma de evitar aglomerações no serviço, reforça que a população deve procurar o serviço ao longo de todos os dias úteis do mês, das 7 às 11 da manhã e de 1 da tarde às 4 da tarde. A Embasa orienta seus clientes a procurarem os pontos de atendimento presencial somente para solicitar os serviços inadiáveis, como nova ligação de água, transferência de titularidade e parcelamento de débitos. Demais serviços podem ser solicitados pelo 0800 0555 195, pela agência virtual no site agenciavirtual.embasa.gov.br ou pelo aplicativo de celular. O atendimento na rede SAC também passa por modificações. O atendimento ao cidadão será feito por agendamento, pelo aplicativo SAC Digital, no portal www.sacdigital.ba.gov.br ou pelo 0800 071 5353. Em virtude das modificações no atendimento da rede SAC, os postos da Superintendência do PROCON, que funcionam nas unidades do SAC, também terão mudanças no atendimento. A partir da próxima segunda-feira, o atendimento ao cidadão na rede SAC será feito por agendamento. A medida abrange os 37 postos da rede na capital e no interior do estado. Em comunicado a todas as unidades, o Detran anunciou a suspensão das provas teóricas e práticas para os candidatos à primeira habilitação a partir desta quinta-feira por 15 dias prorrogáveis pelo mesmo período. A Receita Federal só realizará atendimento mediante agendamento pelo site www.receita.economia.gov.br, inicialmente por 30 dias. O INSS decidiu abrir mão de algumas exigências a partir de abril, para que os segurados consigam receber benefícios. A portaria suspendeu, por exemplo, a exigência de ir até a agência do INSS e apresentar o CPF quando convocado, além da apresentação de um documento exigido de quem recebe benefício por incapacidade ou deficiência. O governo também formalizou a suspensão imediata pelos próximos 120 dias da exigência de que aposentados e pensionistas do INSS passem pela prova de vida. E por meio do decreto assinado pelo arcebispo metropolitano de Vitória da Conquista, Dom Josafá Menezes, estão suspensas todas as atividades pastorais, como reuniões, seminários, retiros, visita aos doentes e outras. Os padres continuarão celebrando as missas nos horários de costume de cada paróquia, mas a portas fechadas, sem a presença do público. É importante todos entrarem nessa guerra contra o coronavírus. A prevenção é fundamental. Siga direitinho todas as recomendações. A gente continua por aqui, mais informações em nossas próximas edições. E a gente continua falando sobre este assunto, o novo coronavírus, essa pandemia do novo coronavírus, falando do Brasil, mas também especificamente da nossa Bahia e de Vitória da Conquista. Aqui conosco a médica nefrologista Maria Tereza Bárcia, ela que também é diretora clínica do Hospital Geral de Vitória da Conquista. Doutora Maria Tereza, boa noite, seja bem-vinda aqui aos estúdios da TV UESB. Eu começo então perguntando. Casos já confirmados na Bahia, já são 27 casos agora, né, constatados entre Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro e Prado. Vitória da Conquista ainda não tem nenhum caso de coronavírus confirmado. Boa noite a todos. Realmente, 27 casos confirmados na Bahia, nenhum em Vitória da Conquista até o momento. Como que o Hospital de Base, a senhora que também faz parte do corpo clínico, da diretoria do Hospital Geral de Vitória da Conquista, a gente sabe assim, que é uma pandemia que com certeza vai chegar também à Vitória da Conquista. Em alguns casos já sendo confirmados para os próximos dias, na próxima semana, como é que fica o tratamento desses pacientes? O Hospital de Base já está se preparando para receber esses pacientes? Na verdade, desde que a pandemia se iniciou no Brasil, certo? Quando ela chegou, o vírus chegou no Brasil, em São Paulo, né? O Hospital de Base já vem se preparando, né? A CESAB convocou todos os diretores e a gente vem armando um plano de ação, né? Cada dia tem um dado novo, uma coisa nova, e a gente está preparado para receber nos próximos dias ou até nas próximas horas qualquer caso de coronavírus que venha a surgir no nosso município.
Doutora Maria Tereza, explica para a gente também, a senhora que também é nefrologista, a gente sabe assim que o grupo de risco são idosos, mas idosos, pessoas principalmente que já têm alguma doença crônica, comorbidades, enfim. Falando um pouco sobre essa parte renal, sobre essa parte cardiológica, como é que ficam esses pacientes nesse grupo de risco? Na verdade, todos os pacientes que são portadores de doenças crônicas, como doença renal crônica, insuficiência cardíaca congestiva, doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão, diabetes, que são duas doenças altamente prevalentes no nosso meio, essas pessoas, elas realmente têm uma chance maior de desenvolver complicação, né? Não é à toa que das 4 mortes confirmadas já pelo coronavírus em São Paulo, todas elas tinham um fator de risco, ou hipertensão, ou diabetes, ou os dois, né? Então, existe realmente uma tendência maior a essas pessoas de desenvolverem as complicações, chamando a atenção que o que acontece também é que a maioria dos pacientes idosos, né, porque os idosos são realmente a parcela da população mais frágil, a maioria da população idosa tem essas duas comorbidades, né, o diabetes e a hipertensão. E aí vale aqueles cuidados também. Continuarem fazendo uso das suas medicações, né, tendo aí a sua saúde em dia, colocando sempre as medicações em primeiro lugar, para que essa pessoa possa, talvez, atravessar um coronavírus com mais condições de cura. É de extrema importância que a sua doença básica esteja controlada. É importante por 2 coisas. Primeiro, por esse motivo que você falou, para que ela esteja mais preparada, digamos assim, para enfrentar uma possível infecção pelo coronavírus. Mas principalmente porque mais do que nunca a gente vai precisar do nosso Sistema Único de Saúde. Então é importante que os nossos hospitais estejam com os leitos à disponibilidade dos pacientes que estejam infectados com coronavírus e que tenham indicação de internamento. Então, mais do que nunca, é importante que você tenha o controle da sua comorbidade por isso. Então, além disso, é importante também que essa parcela mais frágil da população, que ela tenha a visão do autocuidado. Então, é importante que os idosos evitem sair de casa, evitem receber pessoas em casa, evitem aglomerações, não ter contato com pessoas gripadas. Isso é importante. É importante também que a família dessas pessoas tenha isso em mente, né? Então, se você está gripado e você quer visitar sua avó, não vá visitar sua avó, né? Liga para ela, fala, vó, eu não estou passando aí hoje Passa porque... uma mensagem. Porque eu tô gripada. Então, a gente tem que poupar as pessoas, né? Isso então, nesse momento, a importância do isolamento social, principalmente para a proteção desse grupo de risco que a gente está falando dos idosos. Porque a gente tem que entender o seguinte, a doença, a gente não sabe como a doença vai se comportar aqui no Brasil, né? Porque todos os trabalhos publicados até então, eles vêm da China, né? A gente tem já alguma coisa com relação à Itália. Só que são países com clima totalmente diferente do nosso e com características demográficas diferentes também da nossa população. Então, a gente não sabe se o vírus vem com a mesma força. A gente tem um clima mais ameno, então a gente não sabe de nada. Tudo ainda é muito novo, né, doutora? Muito novo, né? É de dezembro para cá, né? O primeiro caso surgiu em dezembro, mas a epidemia na China começou em janeiro. Nós estamos praticamente no meado de março. Então, a gente tem realmente muita coisa para aprender ainda. Cada dia a gente aprende uma coisa a mais, mas a gente está se preparando para o pior cenário. A gente não sabe se vai acontecer, mas é importante que as pessoas saibam o seguinte, eu sou jovem, eu não vou me isolar porque a doença não é perigosa para mim, mas é perigosa para alguém, para quem eu possa transmitir o vírus. Então, por isso, é importante o nosso senso de coletividade, é importante que a gente evite sair de casa, é importante que a gente atenda a todas as determinações da autoridade sanitária. A gente não pode esquecer que o Brasil tem os melhores infectologistas do mundo e também os melhores epidemiologistas do mundo. Então, se eles estão dizendo que a gente deve agir assim, a gente tem que fazer o que eles mandam, não é verdade? Com certeza. E também ter a responsabilidade social também. Então, não tem sentido eu ir no supermercado, pegar todo o álcool gel que eu encontrar, todo o papel higiênico que eu encontrar, toda a comida que eu encontrar, porque essa comida vai faltar para alguém.
né? Então, eu aquele não posso... senso de responsabilidade social, né? O que deve ter, assim, na reflexão e na mente e no senso de cada um, no coletivo. Agora, doutora, explica pra gente também essa situação. Nos próximos meses, como bem você colocou, vocês estão se preparando, as equipes de saúde, falando também do Hospital Geral de Vitória da Conquista, se preparando para o pior. Pode acontecer ou não. Mas, assim, estamos no meados de março, a ideia, né, a meta, como é que fica essa situação nesse cenário de coronavírus? A gente vai atravessar ainda um mês de abril com picos dessa doença, vai ser o pior momento, maio, junho, como é que fica essa situação? Na verdade, o que os epidemiologistas dizem é que a gente ainda não está no pico de transmissão. Que o pico de transmissão vai acontecer daqui a uns 40 dias, né? Que é justamente quando o tempo esfria mais e as pessoas vão ficar mais, digamos assim, reclusas, né? Mais presas em ambientes fechados. Então, por isso que todas essas medidas de isolamento estão sendo tomadas agora, para que o vírus circule menos rapidamente. Quanto mais a gente retardar esse pico de transmissão, melhor para a gente, porque aí dá tempo já se descobrir mais coisas sobre o vírus, né? Até medicamentos e uma possível vacina, né? Então, a gente sabe disso, que os epidemiologistas pelo menos falam que o nosso pico de transmissão ainda não aconteceu. E pode ser daqui a 40 dias. Provavelmente. E a gente não pode esquecer também, certo? Que os outros vírus continuam existindo. Como H1N1, por exemplo. H1N1, que a gente está tendo H1N1. Né? O vírus sincicial respiratório, que é um vírus que coloca muitas crianças em unidade de terapia intensiva. Então, a gente tem que tomar cuidado também para que se diminua a circulação desses vírus, entendeu? Então, por isso que é importante a distância, né, de pelo menos 1 metro entre as pessoas. É importante que você lave sua mão com frequência, porque você vai estar se protegendo e protegendo as outras pessoas. Ok, tá aí então, doutora Maria Tereza Bássia, ela que é médica nefrologista e também diretora clínica do Hospital Geral de Vitória da Conquista, trazendo para a gente aqui nessa noite informações valiosas e importantes sobre essa pandemia do novo coronavírus, falando aqui de Bahia e falando também da situação aqui do nosso município na região sudoeste. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Doutora Tereza, que voltará aqui mais vezes, com certeza, para trazer para a gente novos dados, novas informações, falando sobre o controle dessa doença aqui no nosso município. Muito obrigada mais uma vez, doutora. Eu que agradeço. E o As Notícias segunda edição fica por aqui. Amanhã às 11h45 a gente traz mais informações para você no As Notícias primeira edição. E às 18 horas o nosso encontro está marcado aqui no ESB Notícias segunda edição. A gente pode voltar também a qualquer momento trazendo para vocês mais informações atualizadas sobre essa pandemia do novo coronavírus. Uma boa noite e até mais.